hoje é muito especial, pois ele age diretamente na sua atuação e na sua performance, seja como coach, como gestor ou como líder. Você que precisa se comunicar para alcançar altos resultados. Nós vamos apresentar como é que a comunicação pode ser mais eficiente por meio de um processo estruturado, um processo que é simples, fácil de aplicar. E nós vamos desenvolver esse tema em duas partes. Na primeira delas, o head de marketing da SB Coaching, Amaral Crespo, conduzirá uma conversa bastante dinâmica, repleta de conhecimento, com um dos maiores especialistas em comunicação e oratória do país, Edgar Caetano. Na segunda parte, as perguntas serão de vocês, portanto, vocês são os protagonistas dessa parte que chamamos de rodada de perguntas. Seus comentários, sua pergunta é essencial para que a gente possa fazer uma rodada bastante profunda, bastante dinâmica. Então, vamos começar. Podemos? Amaral, como é que você está? Tudo bem? Obrigado, Flavinha. Obrigado, pessoal. Bom, Edgar, ele dispensa palavras. Ele mandou uma bio de 25 páginas para mim, mas eu vou resumir em um texto que eu criei, que é o único especialista em comunicação oratória, Walk the Talk, com mais de 25 anos de experiência, que acelerou a sua carreira corporativa e seus resultados enquanto desenvolvia conscientemente a comunicação de profissionais líderes nas empresas por onde transitou. Edgar, obrigado por ter aceitado o nosso convite e seja bem-vindo. Eu que agradeço, Amaral. Eu estou lisonjeado aqui com essas 25 páginas que você disse aí. Na verdade, são 25 anos de história na comunicação. Quisera eu ter 25 páginas de currículo, mas obrigado pela acolhida, obrigado aí pelo convite. A Flávia também, que passou anteriormente aqui como anfitriã desse evento, mais um Pop-Up School, ela é SB Coaching. É um prazer de verdade estar com o Amaral, com a Flávia e com todos vocês que estão conosco aqui no YouTube para interagir e bater um papo de alto nível sobre comunicação e oratória. Obrigado pelo convite mais uma vez, Amaral, grande amigo. Obrigado, Edgar. Vou tirar um pouquinho da formalidade, a gente já tem uma longa data junto, algumas passagens aí por alguns projetos, algumas empresas, mas eu vou iniciar aqui o que é importante, né? Como você chegou, né? Fala um pouquinho de como você foi, conta um pouquinho da sua história, como você se conectou à oratória e fala um pouco dessa metodologia que eu tive em 2019 a oportunidade de ser seu aluno e que eu tenho a certeza que dali eu me tornei uma outra pessoa, não só como profissional, não só como professor, mas sim como um ser humano bem melhor. Conta um pouquinho dessa história. Legal, Amaral, obrigado mais uma vez. E fico feliz de ouvir, né, que você teve essa curva de transformação e é justamente o que a comunicação e a oratória vem fazendo aí ao longo de anos, décadas, centenas de anos já, desde que se documentou a oratória como uma ciência, como uma arte, e isso me faz lembrar, inclusive, o que o Warren Buffett, que é um dos dispensa apresentações, porque é um dos maiores investidores do mundo, ele disse que a capacidade de comunicação aumenta o valor do capital humano em pelo menos 50%. Eu sou experiência viva, uma prova viva disso, entrando um pouquinho já na minha história de forma rápida e concisa. Sempre fui um garoto introvertido, muito quieto, muito calado. Eu era um verdadeiro jeca tatu, usando uma expressão do interior, porque eu sou mineiro do interior de Minas e hoje, há muito tempo, na verdade, vivo em São Paulo. E foi aqui em São Paulo, aos 12 anos, logo depois da última corrida em que o Ayrton Senna foi campeão, uma mera coincidência, mas uma feliz coincidência para mim, porque isso marcou também a minha história e a minha vida, porque eu fui convidado para participar, enquanto garoto, ainda lá com 12, 13 anos de idade,
de um curso de oratória, 30 minutos por semana. E aquele curso mudou a minha vida. Foi um verdadeiro turning point, bifurcou a minha trajetória de vida e, consequentemente, a minha futura trajetória profissional, que até então eu não imaginava que poderia alçar esses voos que eu tenho alçado nos últimos anos. E foi aí que eu percebi que abrir a boca e a mente me abriria também algumas portas que, de outra forma, sem a comunicação, eu não teria essas oportunidades. E, em resumo, eu acelerei a minha carreira de estagiário de banco com 16 anos, já aqui em São Paulo, na Avenida Faria Lima, a executivo de fintech, aí já lá na Vila Mariana, né? Então, sempre fiquei muito localizado ali em São Paulo, nessa região privilegiada, porque é onde realmente as coisas acontecem. E nesses 22 anos como executivo, como profissional e executivo, encerrando a minha carreira como executivo, eu tive o prazer de caminhar em paralelo com a comunicação, sempre flertando com a comunicação profissional, até que não teve jeito. Eu tive que me tornar um comunicador profissional, porque o universo conspirava para isso, e então eu fui para o Senac, fiz formação de rádio, locução comercial, apresentação de eventos, mestre de cerimônias, apresentação de programas de TV, e ainda caminhando em paralelo com a minha carreira de executivo. Isso se tornou inteligente por um tempo, mas chegou um momento em que, quando a gente descobre o nosso propósito de vida, o nosso Ikigai, se torna insuportável levar uma carreira de Clark Kent de manhã e à noite Superman. Então a gente resolve tirar o kimono de verdade e assumir o papel ao qual viemos ao mundo. Foi o que eu fiz nos últimos anos. Há 10 anos eu sou comunicador profissional. Nos últimos anos eu tenho desenvolvido a comunicação de profissionais e líderes no Brasil e no mundo. Já são mais de 15 mil profissionais que passaram pela minha metodologia, desenvolvendo a sua comunicação interpessoal, em público, com o seu time, com a equipe, com líderes e liderados, com clientes, parceiros. Enfim, a comunicação está em todos os âmbitos da vida, né? A gente não consegue separar em quadradinhos. Onde eu vou usar a comunicação? A gente usa em todas as esferas, do momento que a gente acorda ao momento que a gente vai dormir. E falando um pouquinho da minha metodologia, essa metodologia que eu batizei de a fórmula da comunicação de sucesso, porque é de verdade uma fórmula, durante muito tempo eu vinha me perguntando por que em certos momentos eu e outros bons comunicadores nas empresas por onde eu havia passado se comunicavam tão bem com uma pessoa, duas pessoas ou para centenas de pessoas, em certos momentos isso não acontecia. E diferente de outras metodologias as quais eu já tinha visitado e estudado com grandes nomes da comunicação no Brasil, eu não tinha visto ninguém ainda falar sobre o papel da mente na comunicação. Óbvio, né? Os pensamentos, a ideia de organizar as ideias, a fala, da coisa racional. Mas o quanto que o nosso mindset, os nossos sabotadores influenciam na comunicação, na nossa performance. E aí eu fui me debruçar um pouquinho mais nesse aspecto, nesse viés mais etéreo da comunicação, e fui melhorando a minha performance. Até que eu consegui organizar essa fórmula que tem 5 pilares-chave. Mente, porque tudo começa na mente. Eu me saboto ou não me saboto a partir dos meus modelos mentais, do meu mindset, e eu venho construindo, então, a partir da mente, eu tenho que pensar na minha linguagem corporal, eu tenho que pensar na voz, eu tenho que pensar no meu conteúdo e na minha apresentação. Então, mente, voz, corpo, conteúdo e apresentação são os 5 pilares da fórmula da comunicação de sucesso. E eu sei que quem está aqui no YouTube com a gente deve estar se perguntando, ok, que fórmula é essa? Vamos lá. A fórmula ela começa com um MP de mente poderosa. Todo bom comunicador tem uma mente poderosa, vencedora, campeã. Edgar, pessoal, pega caneta, pega caderno, que agora começa a aula. Eu conheço já e agora é super importante. Eu só queria lembrar que eu tive uma chance, né? Guarda aí o NP. Mas eu tive uma chance de compartilhar numa padaria, né? Quando você decidiu, né, ser um comunicador e transferir seu conhecimento, você me chamou, a gente foi numa padaria, eu conversei e falei, cara, o mundo precisa de você. Acredito que nesse momento eu deixei uma sementinha e nesse 1 ano e meio aí
E você, nesse 1 ano e meio, você tem compartilhado e tem feito feliz muitas pessoas, né? Inclusive eu. Pessoal, caneta e papel na mão, que acho que vale super a pena o que você vai falar agora. Legal. Eu estou aqui, né, com 2 telas, acompanhando aqui o que o pessoal coloca aqui no chat também do YouTube. Agradeço já os comentários aqui. Então, vamos lá. Anotem MP, de mente poderosa. E como eu dizia, eu jogo tênis e quem sabe, não só quem é atleta, quem gosta de jogar bola, enfim, acompanha o esporte, sabe que a capacidade mental, ela tem um impacto na performance do atleta 70-30. 70% da alta performance está na mente. Então, de verdade, se você fosse debruçar em desenvolver uma comunicação, parta do pressuposto que você tem que ter uma mente poderosa, que você tem que ter autoconfiança, autoconhecimento, que você tem que ter empatia, que você tem que ter alguns comportamentos e atitudes dos grandes comunicadores, dos comunicadores de sucesso. Você tem que saber usar o humor a seu favor, lidar com o improviso muito bem, você tem que se conectar com as pessoas, tem que ter autoconhecimento, como eu já falei, para você conhecer os seus pontos fortes, os seus calcanhares de Aquiles, saber como você lida com isso, como desenvolver autoconfiança. Todos esses recursos de uma mente poderosa dos comunicadores de sucesso já vai fazer com que você saia na frente. E aí, muita gente nesse momento, Amaral, me pergunta assim, tá, Edgar, mas isso não tem nada a ver com oratória, com comunicação. Eu não estou vendo nenhuma técnica de voz, nenhuma técnica de corpo. Vamos lá. É importante que você se lembre que a comunicação, pelo menos do meu ponto de vista, ela é a camada externa do ser humano. É aquilo que você expõe, é aquilo que você revela. Você só revela aquilo que você tem. E não tem como você revelar algo bom se dentro de você não tem algo bom. Se você se alimenta de xenobióticos, lixo orgânico, o que vai acontecer? Coisa tóxica, você vai revelar na tua fisiologia, na tua pele e no teu comportamento o resultado daquela alimentação. O mesmo acontece com o nosso comportamento quando a gente interage com o outro, quando a gente se comunica, quando a gente faz um processo de mentoria ou de coaching, one-on-one com um liderado, a gente externa, inevitavelmente, o que somos por dentro. Então, o primeiro passo para desenvolver uma boa comunicação ou um bom comunicador, uma boa personalidade enquanto comunicador, é olhar para a sua personalidade e ver o quanto você tem dessas características do comunicador de sucesso. Está fazendo sentido para vocês? Sinalizem aqui no chat para eu saber se eu estou na direção certa. E o Amaral tem liberdade total para fazer as interferências aí quando ele achar oportuno. Então, mente poderosa, continuando a fórmula, vezes CNV. CNV, na minha fórmula, é comunicação não verbal. A comunicação não verbal, ela tem 2 pilares, a voz e o corpo. Juntos, voz e corpo respondem por 93% da eficácia da comunicação. Então, se você multiplicar uma mente poderosa por recursos que, somados, representam 93% da eficácia da comunicação, já vai dar um resultado interessante. Eu estou falando de volume, de pausa, tirar os vícios de linguagem, de ter clareza, fluência, postura, o olhar, os gestos, a expressão facial, tudo isso para dar mais peso para a sua comunicação. Depois a gente caminha para o mais CC, MP vezes CNV mais CC. O que é CC? Conteúdo coerente. Conteúdo é rei. E como todo conteúdo, merece ser diagnosticado, bem estruturado, ter uma linha racional lógica, ser fundamentado, para que a gente entregue para as pessoas conteúdo relevante. Está todo mundo aí bombardeando as redes sociais, ainda mais nesse momento que a gente vive, mais do que nunca com conteúdos o tempo todo. Se o teu conteúdo não for relevante, mesmo que seja uma conversa com o teu filho, com o teu coach, com o teu liderado, com o teu cliente, não vai fazer diferença na mente dele. E para fechar, mais o AI de apresentação impactante. Quando a gente vai se apresentar, a nossa performance, ela tem que criar um impacto positivo na mente das pessoas. A gente tem que saber chamar a atenção das pessoas para aquilo que estamos dizendo, fazer uma abertura impactante, trazer um contexto. A gente tem que trazer momentos memoráveis para gatilhar emoção nas pessoas, e essas emoções vão naturalmente fazer com que aquilo que nós estamos dizendo fique mais tempo na mente das pessoas. A gente tem que saber contar uma boa história,
fazer um bom encerramento, tudo isso faz parte de uma apresentação impactante. MP vezes CNV mais CC mais AI igual a CI elevado ao quadrado ou ao cubo, se você preferir. Tem gente que já quer levar aí a 10ª potência, porque percebeu que melhorou muito a sua performance. O que é CI? Credibilidade e influência em dobro, pelo menos. Então, Amaral, contextualizei rapidamente aqui a fórmula para dar base também para quem está nos assistindo aqui no YouTube, saber quem é Edgar e de onde veio essa fórmula maluca aí da comunicação de sucesso. Maravilha, Edgar. Uau! Uau, que show, que show. Edgar, coloca no chat a fórmula, coloca lá. Okay. Eu acho que a potência você não vai conseguir colocar, mas coloca lá que o pessoal tá gostando. Obrigado, cara. Eu vou fazer algumas perguntas para a gente iniciar aí a fase de perguntas, e até para a gente ter respeito aí com o tempo das pessoas, coisas que durante a semana a gente foi batendo papo e a gente foi entendendo dentro do meu time também quais são algumas dúvidas, algumas dores, alguns sonhos. E eu vou compartilhar algumas coisas, né? Pessoal, o chat está aberto também para fazerem perguntas. Nossa equipe vai selecionar algumas, dependendo do tempo que elas têm, mas todas serão respondidas, ok? Cara, na sua visão, qual o segredo para termos uma comunicação influente que promova mudanças? Vou emendar com mais uma. E como o coaching ou um profissional melhor pode se comunicar, por exemplo, nesse modelo que a gente está aqui, por videoconferência? Então, a pergunta é, na sua visão, o segredo que temos a comunicação influente e como o coach ou o profissional utiliza do canal digital para exercer esse papel. Excelente pergunta, ou perguntas. Vamos lá, primeiro passo, se você quer ser mais influente, e de verdade todos nós queremos ser mais influentes, embora não necessariamente sejamos influencers ou influencers digitais, ou digital influencer, não importa. Você influencia as pessoas no seu dia a dia. Sabendo ou não, percebendo ou não, consciente ou não, você faz isso. Quando a gente negocia com a esposa, com o namorado, com a namorada, com o filho, com o colega, interessa. A gente está tentando ser influente, tentando fazer com que a pessoa vá na nossa direção, nos acompanhe a nossa maré. É isso que a gente quer, que as pessoas aceitem os nossos conselhos, a nossa metodologia, a nossa aula, o nosso pitch de vendas. Ou, minimamente, você quer que a pessoa, pelo menos, pare para te escutar. Isso é influência, Amaral. Influência não é quando as pessoas gostam da gente, isso é popularidade. Influência é quando as pessoas param para escutar o que a gente tem a dizer. A massa crítica, ou melhor, a matéria-prima da influência é a credibilidade. Eu só consigo influenciar alguém se eu transferir credibilidade. Por exemplo, num processo de vendas, eu sempre digo para os vendedores que vender é a arte de transferir credibilidade. Vendedor que não tem credibilidade, que não transfere credibilidade pela comunicação, não consegue influenciar o seu cliente a assinar o contrato. Agora, qual que é o grande segredo, respondendo diretamente à sua pergunta, para uma comunicação influente? Coerência. Coerência? Como assim? Isso mesmo, coerência. Toda vez que a gente tem uma comunicação coerente com os nossos princípios, valores, com o nosso caráter, com o nosso propósito, que estejam alinhados com o nosso produto, serviço, a nossa missão, visão, valores, quanto mais sincronia há, mais fácil é para esse profissional transferir credibilidade e influência. Além disso, na comunicação, como eu já falei, a gente divide a comunicação em algumas camadas. Tem a camada do conteúdo, tem a camada não verbal da voz e não verbal do corpo. Quando você alinha conteúdo, o que você está dizendo, a sua mensagem, com o como você está dizendo, você tem mais coerência na sua comunicação. É só pensar no seguinte: alguém que chega para você e diz assim: olha, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, assim, bastante entusiasmado mesmo de estar com vocês aqui nesse evento e espero que a hora nem passe, porque é uma alegria tremenda. Pode ser verdade o que a pessoa está dizendo, mas a linguagem corporal dela, a postura, a expressão facial, o tom de voz, jogou contra.
Essa pesquisa que eu rapidamente mencionei no contexto da minha fórmula, ela data de 67 e é assinada pelo professor Albert Mehrabian, da Universidade da Califórnia, onde ele prova, por estudos, que quando há incongruência, ou seja, incoerência entre o que você fala e como você fala, vai vencer o como. Então, se a sua comunicação não tem coerência, lembre-se que o seu conteúdo pode ser fantástico, pode ser um conteúdo nota 100. Ele vai cair por terra e pode valer míseros 7%. Por outro lado, se você traz voz e corpo para dar peso para a sua comunicação, você agrega valor para o seu discurso, tem uma comunicação com muito mais coerência entre o que você fala e como você fala, aumentando o peso da sua comunicação em pelo menos 90%, 93%. E isso melhora muito a sua performance e, consequentemente, a sua influência no final das contas. Um coach, um líder, um gestor, um profissional que quer melhorar a sua comunicação online, que é esse momento que a gente vive, a gente está inserido cada vez mais no universo online e é irreversível, é verdade, a gente não vê a hora de voltar a ter os encontros presenciais, é fato, a gente vai voltar a ter, mas o online, ele já estava aí, mas ele foi intensificado, catalisado e veio para ficar. Isso não vai mudar. Como é que um profissional melhora a sua comunicação, por exemplo, a voz, para se comunicar online? Ele tem que se preocupar com a qualidade sonora da sua voz. E não precisa ter voz de locutor, não precisa ter voz de ator ou de apresentador de programas de TV, nada disso. Ele só precisa garantir a entrega da sua mensagem, articulando bem os sons, abrindo mais a boca, garantindo que o delay das telecomunicações não irão comprometer a qualidade da sua mensagem. Porque do outro lado da linha, do outro lado da tela, existem pessoas que estão no seu mundo, no seu universo, e às vezes vai ter uma interrupção pelo celular, uma distração com o filho em casa, ou com o colega no escritório, no seu espaço, não importa. Essas pessoas não estarão 100% focadas no que você está dizendo. Se você não falar com clareza, com uma linha agradável, com uma fluência entre as partes da sua fala e ficar truncando demais, ou poluindo de vícios de linguagem, né, então, tipo, as pessoas vão se dispersar e prestar muito mais atenção ao que você está dizendo, seja numa live, num webinar, numa videoconferência, ou mesmo num vídeo gravado, se você não tiver qualidade da sua voz, se preocupando, obviamente, com o conteúdo. Mas é preciso se preocupar também com a qualidade com que você entrega esse conteúdo. Edgar, incrível, incrível. Eu mudei de cena. Eu tô num local aqui e mudei de cena, tô num ambiente mais contraído. Edgar, acho que a Flávia quer falar com você, tem uma pergunta também. Ela falou que queria falar pessoalmente e ela gostou muito de um material, de um outro local que você compartilhou e ela quer saber um pouquinho mais sobre isso. Flávia? Mas agora eu tô com vergonha de me manifestar. Eu tô pensando aqui na voz, no tom, na articulação. Eu me paralisei, falei, não vou mais voltar. Mas você tem algo que sai na frente, além de todo o seu carisma e naturalidade, Flávia, você já é uma comunicadora de mão cheia, que se comunica há anos, eu sei disso pelo teu histórico profissional, então você não tem que ficar com vergonha de nada, pelo contrário. Eu fui olhando a fórmula, fui escutando a fórmula, falei, não vou voltar, eu não vou abrir o vídeo mais. De fato, tem uma pergunta, na verdade, uma pergunta aqui de um participante, mas primeiro eu vou fazer uma que tem tudo a ver com o contexto. Edgar, quando nós falamos em oratória, é natural que a gente perceba a comunicação oral à frente de tudo. A pergunta é, qual é o papel ou o peso da escuta ativa no processo de comunicação? Excelente pergunta, Flávia. A escuta é a base do processo de comunicação. Como é que eu vou interagir com o meu interlocutor se eu não tenho massa crítica, se eu não tenho matéria-prima para interagir com ele?
de verdade, a gente fica muito preocupado com os nossos diálogos internos enquanto a gente se comunica e presta pouca atenção ao que as pessoas dizem. E aí está um tiro no pé de bazuca, porque a gente perde uma oportunidade transformadora. Vamos pensar nesse contexto que a gente está inserido aqui, graças a SB Coaching, pensando no processo de mudança de comportamento, de atitudes, no processo de transformação que o coach recebe do seu coach. A primeira vez que a palavra escutativa foi documentada, ou se ouviu falar desse termo, foi num livro de 1957, o Active Listening. E os autores disseram que a escutativa, nesse livro, eles descreveram assim: escutativa é uma maneira importante de provocar mudanças nas pessoas. Olha que interessante, escutativa é uma maneira importante de provocar mudanças nas pessoas. E aí, nós, como bons brasileiros o povo latino que gosta de falar, é verdade, a gente é da América do Sul, a gente gosta de falar mesmo, é verdade. Mas, ainda mais no meu caso, que sou descendente de italiano, mas assim, a gente se pergunta, como é que eu vou promover mudança ouvindo? Como que eu faço isso? Enquanto mentor, instrutor, professor, líder, coach, como é que eu preciso falar? Eu tenho que falar para as pessoas mudarem. Tá aí o engano. Quanto mais você escuta, quanto mais você absorve, quanto mais você sabe do outro e começa a enxergar o mundo com as lentes dele, mais empatia você tem. E com isso, mais autoridade você vai ter para essa pessoa. Quando você abrir a boca no momento certo, não há dúvidas de que essa pessoa vai prestar muita atenção ao que você está dizendo. É inevitável. Eu vou dar um exemplo das minhas andanças aí, e isso aconteceu, coincidentemente, na época em que eu conheci o Amaral, lá pelos anos 2012, mais ou menos. Eu estava num cliente, e o cliente falava demais, mas falava demais, assim, ele não parava. E ele falava, e eu escutava, e dava sinais de escutativa. Não, eu entendo, faz sentido, eu concordo, é verdade. Eu não ficava só, tá. Não, a expressão facial, o olhar, a conexão com ele mostrava que eu estava interagindo com ele, mesmo que ele não deixasse eu falar nada. No final das contas, eu falei 3, 4 palavras, encerrou o horário da reunião, ele se despediu de mim e bateu nos meus ombros e disse assim: Edgar, eu gosto muito quando você vem aqui, as suas conversas são muito boas. E eu olhei para ele, sorri por dentro e disse assim: mas que conversa, eu não falei nada, foi um monólogo. Mas ele ficou tão feliz porque eu dei atenção para ele, tive escutativa, e eu ganhei a confiança dele somente pela escuta. Toda vez que eu ia falar com ele, obviamente, eu tinha muita massa crítica por tê-lo escutado. Então, o processo da comunicação não começa quando a gente abre a boca, ela começa aqui, ó, em silêncio, enquanto eu estou ouvindo ou lendo o comportamento de outras pessoas, para depois, sim, na hora certa, usar a comunicação assertiva, né? Perfeito. E eu não consigo deixar de imaginar que, em tempos de smartphones à frente e que somos tão bombardeados por tantas informações, me parece que o mais normal é pensarmos na nossa próxima fala enquanto deveríamos estar escutando o que o outro está falando, até para apropriarmos a próxima fala. Isso está cada vez mais exacerbado, não é? Nos dias de hoje, com as pessoas em si mesmadas nas suas telas, mesmo em companhia dos outros. Por isso, antes de passar para a pergunta do Eduardo e da Juliana, eu tenho mais uma, que é, especialista em comunicação, Edgar, onde vão parar os relacionamentos sociais e as famílias quando estamos reunidos, porém distanciados, sem nos comunicarmos com quem está do lado, mas sim com quem está distante por meio das redes? O que você acha? A comunicação humana, ela parte do pressuposto de que tem que haver humanos se conectando e se comunicando. E, infelizmente, por conta do desequilíbrio do uso das ferramentas e os dispositivos eletrônicos, eles existem para cumprir um papel importante de conexão à distância.
quando nós estamos fisicamente afastados, não só pelo momento que a gente vive, por exemplo, mas no dia a dia, com as telecomunicações e com as videoconferências, que já eram recursos que conectavam empresas e suas filiais no mundo inteiro. E é ótimo que isso aconteça, porque a gente de verdade se aproxima das pessoas. Mas vamos pensar o seguinte, não faz o menor sentido eu continuar fazendo atividade física na minha sala se a academia do meu prédio já abriu. Eu prefiro ir para a academia do meu prédio, que tem muito mais equipamento, tem muito mais recursos. Por que eu vou continuar ali apertado, ali entre o meu sofá e a minha TV, fazendo atividade física sem muito espaço, mobilidade? O que eu quero dizer com isso? Quando a gente já está com as pessoas, não faz sentido eu usar um recurso paliativo de conexão, já que nós estamos próximos. Às vezes a gente viaja 500 quilômetros de carro, de avião, para estar com os nossos familiares, os nossos entes queridos. O que a gente faz? A primeira coisa que a gente faz é ficar interagindo com um equipamento, com um bichinho virtual. Quem é da minha época vai se lembrar do bichinho virtual, alimentando o bichinho virtual que de verdade não está nem aí para nós, é óbvio, é um equipamento, não tem vida e nem pensamento próprio, e as pessoas, elas estão indo. Assim, eu não quero entrar numa conversa etérea, uma conversa fúnebre aqui, e nem tampouco de pensar em morte. Mas convenhamos, a gente está indo e vindo. A gente vai embora, a gente vai partir. Ontem, eu vou me esforçar aqui a não puxar a orelha de ninguém, mas, gente, ontem eu quase perdi a vida num acidente a 110 km por hora na Bandeirantes, aqui em São Paulo. Assim, foi por um milésimo de fração de segundos que eu consegui desviar de um veículo que rodou na minha frente e desviei dele de mais 3 motos na minha frente, assim. E eu já falei, vai bater. Sabe quando você vê o filme, você já imagina, vai dar merda. Eu pensei comigo, desculpa a expressão. E aí, quando foi bater, eu consegui desviar. E aí você vai andando, né, na direita ali a 60, 70 por hora, ainda naquele momento de contração esfinteriana, pensando, meu Deus, eu poderia nem chegar em casa. Aí eu me pergunto, e eu pergunto para você que está nos assistindo aí no YouTube, faz sentido viver uma vida em que uma vida efêmera, que passa rápido, a gente sabe, a gente é muito frágil, sensível, o Covid dizimou aí milhares de vidas, levou alguns amigos, familiares de todos nós, é verdade, sem que a gente se conecte com as pessoas, o que a gente vai levar dessa vida se não forem as conexões humanas? Aproveitem as oportunidades. A gente tem aí 24 horas por dia para se conectar com o celular, com o equipamento, e a gente, mas Edgar, esse papinho eu já estou cansado. É verdade, a gente está cansado mesmo. As pessoas estão cansadas, mas ninguém faz. A verdade é essa, a gente tem que se lembrar o tempo todo. Eu tenho que colocar um lembrete, combinar com a minha esposa, olha, no jantar, vamos nos afastar do celular, vamos desligar a TV, você tem que, de novo, vamos fazer combinados com os filhos, uma noite sem equipamento. Gente, é preciso voltar a ter conexão humana. Aí, assim, eu vou ser mais assertivo na tua resposta agora, Flávia, porque muita gente está se iludindo, achando que eu estou em casa, em home office, e aí eu vou ganhar vida, eu vou ganhar o mundo no online, fazendo cursos, live, whatever. É verdade. Eu tenho alunos na Irlanda, na América do Sul, na Europa, e tenho gente conectada comigo no mundo inteiro, e é uma delícia, é muito bom. Mas o que eu preciso para me conectar com essas pessoas? A boa e velha comunicação humana. Esse equipamento aqui, essa telinha, essa câmera, não resolve os meus gaps de comunicação. Nenhum equipamento vai melhorar a minha voz, ou a clareza vocal, ou melhorar a minha postura, ou um robozinho vai vir aqui e melhorar, de repente, a minha expressão facial, uma nanotecnologia. Precisa que eu faça isso por mim mesmo, e mesmo à distância eu me conecte com as pessoas. Então, o que muita gente está fazendo é acreditando que a tecnologia vai salvá-la e vai resolver milagrosamente o seu gap de comunicação, sendo que dentro de casa ela não está praticando a comunicação humana com seus entes queridos, o que é uma pena. Não sei para onde a gente vai caminhar de verdade, mas me preocupa muito. Edgar, Flávio, eu queria comentar sobre isso.
O mundo digital, e eu trabalho com isso, é muito comum a gente encontrar, inclusive, coaches formados por nós e pessoas com quem a gente se conecta, qual é o próximo hack, né? Qual é o próximo atalho? Né? E você está falando que não existe o próximo atalho. Né? As origens, a base, né? A comunicação humana, né? Realmente o que vai ficar. O restante é ferramenta, né? O restante são só ferramentas, né? Eu vou, então, mencionar os comentários da Francine, que está aqui no chat, e também da Noêmia, que falou que comunicação, atenção genuína faz toda a diferença, é a chave da comunicação assertiva. E a Noêmia falou humanos, que é a palavra que Edgar falou, que você agora, Amaral, falou também. Então, a atenção genuína entre humanos faz toda a diferença na comunicação. Agora sim, a pergunta... Flávia, me desculpe interromper. Flávia, por você me favor, ouve? por favor. Tem muita gente que quando fala assim, Edgar, eu não tenho a capacidade de escutativa, eu não tenho, não é meu, ok? A comunicação também não era minha. O Cristiano Ronaldo, por habilidade natural, também não era o jogador de futebol número 1. E tem um monte de coisa que não é nossa, mas que a gente se apropria para ser nosso. E aí, quando a gente fala de escutativa, você quer saber onde está o grande segredo da escutativa? No poder de decisão. Decida dar atenção para a pessoa. Não é assim, eu vou conversar com a Flávia Amaral aqui, se eu estiver bem, eu dou atenção. Vamos ver como é que eu vou estar naquele dia, se eu acordei com o pé direito, pé esquerdo e tal. Não é isso, é uma decisão. Eu decidi prestar atenção ao que vocês estão dizendo, interagir com vocês. Na mesa de jantar é a mesma coisa. Não pode ser aleatório. Se não tiver notificações, eu dou atenção para minha esposa. Não. Tem que ser uma decisão. Quando passar a ser uma decisão consciente, a gente vai ter muito mais controle sobre os nossos resultados e sobre o nosso sucesso também. Com certeza. E serão muito mais eficientes as suas contribuições, a sua fala, se você se apropriar de fato dos ingredientes do que o outro te ofereceu na fala anterior. Você o cita, você discorda, isso é uma conversa, não é? Excelente. E agora, o que o Eduardo Barros, a quem eu agradeço a participação, o que ele deseja saber é, olhando para as redes sociais, como podemos fazer a comunicação eficiente por meio das redes sociais. Eu vou até completar o que o Eduardo falou. Como é que a gente inspira o CI, a credibilidade, a influência por meio das redes, quando não estamos lá falando diretamente com alguém, mas com o grupo, com todos? Muito boa pergunta, Eduardo. Obrigado pela contribuição. E a grande essência disso é a sua autenticidade, a sua naturalidade. É você ser você mesmo o tempo todo. De novo, vem como base da comunicação influente a coerência. Quando a gente se comporta de um jeito no grupo da família, no futebol do domingo, na reunião de trabalho, a gente vai assumindo personalidades, não é bem personalidades, são personas, máscaras, que vão dando o molde do nosso comportamento. E aí fica muito difícil mostrar realmente credibilidade e influência de uma forma inconsistente como essa, porque a gente não consegue sustentar isso por muito tempo. E muita gente tem receio de mostrar realmente quem elas são. Eu sou mais fechadão mesmo, mas nas redes sociais eu quero ser engraçadão. Você não vai conseguir. Você vai ter que fazer uma curva de transição para ser o engraçadão um dia, mas você vai ter que começar a deixar a sua carranca aparecer, e você vai soltando isso, você vai deixando, um dia você vai conseguir se desvencilhar. Não é como um ator que vai para o palco ou gravar um comercial de TV ou uma novela, em que ele consegue incorporar o personagem e depois ele passa por um processo de desconexão do personagem e vai para casa e de vilão ele volta a ser um bom marido ou um bom pai, como acontece na vida real. A gente não consegue fazer isso, a gente não tem as habilidades para isso e não funciona na vida real isso. A gente tem que ser de verdade quem a gente é. Então, Eduardo, o convite para você é: analise quem você é. Escreva no papel, responda algumas perguntas do tipo: quem eu sou no meu dia a dia com os meus amigos?
quais são as minhas principais características, os meus pontos fortes e fracos, o que as pessoas mais gostam de mim, o que eu mais gosto de mim. Comece a colher feedbacks sem viés de se vitimar ou de, estão me criticando, nada disso. É só para você se conhecer melhor. Pergunte para algumas pessoas, quem você acha que sou eu, Eduardo? Quem você acha que sou eu, Edgar? Não, você é um cara assim. Puxa, eu não sabia que eu me comportava assim. Eu não gosto desse comportamento, eu vou procurar mudar. Então, você procura mudar o seu comportamento com base num ponto de partida, no ponto A. Se você não sabe onde você está, você não vai conseguir determinar ou definir um novo porto, um novo destino para você. Então, se conheça melhor, parta do autoconhecimento e use a sua naturalidade para se comunicar nas redes sociais. Tem muita gente que acaba usando personagens que eu digo não os personagens de propósito, brincando ali, né? Mas personagens assim, eu fui numa palestra. Eu vi um palestrante, por exemplo, eu estava num evento, o palestrante fez uma palestra fantástica, simpático, carismático, achei sensacional. Foi no sul do país. E eu procurei ele depois ali para conversar. Outra pessoa, sério, sisudo, arrogante, não era o simpaticão do palco. Então, seja você mesmo o tempo todo. Isso, as pessoas vão encontrar você na fila do mercado e falar assim, esse aqui não é o Eduardo lá, o influenciador? Caraca, olha que legal. Olha, ele faz uma piada aqui. Ele tá brincando com a moça do caixa ali. É ele mesmo, olha só. É o mesmo jeito, sabe? As pessoas têm que te reconhecer pela voz e pelo jeitão, mesmo no escuro, porque a vida é uma só. A gente tem que parar de separar influência digital de influência real. A vida é uma só, não tem o Edgar nas redes sociais e o Edgar na vida real. A gente é a mesma pessoa e temos que unir o virtual com o físico e parar de separar as coisas, né? Legal. Edgar, obrigado novamente. Eu vou contribuir aqui com o chat. Eles estão pedindo para você falar de novo do algoritmo, né? MP vezes, vamos lá? Vamos repetir? Vamos lá. MP de mente poderosa, vezes CNV de comunicação não verbal, lembre-se que comunicação não verbal é voz e corpo, mais CC de conteúdo coerente, tem que ser bem estruturado, alinhado, mais AI de apresentação impactante, igual a CI elevado ao quadrado, credibilidade e influência em dobro. Legal, obrigado. E eu tenho uma pergunta da Francine. Edgar, qual a diferença entre influenciar e manipular o outro no processo de comunicação? Muito bom. Vou resgatar o que eu já falei aqui um pouquinho mais cedo sobre influência, porque a influência não necessariamente obriga as pessoas a te darem atenção. É um processo orgânico e natural quando você é coerente na sua comunicação e você transfere a sua credibilidade não só pelo seu histórico profissional e tudo aquilo que você construiu, mas pelo que você está dizendo e como está dizendo. Porque mostra que você estudou, se preparou, sabe o que está falando, domina o assunto, fala com propriedade, não titubeia. Tudo isso transfere credibilidade. Quanto mais pontos você tiver nesses dois quadrantes de coerência e credibilidade, maior será o seu poder de influência nas pessoas. E aí a pessoa decide, é uma decisão dela, prestar atenção a você, acatar o seu conselho ou minimamente pensar naquilo que você está dizendo. Na manipulação, as ferramentas são outras. Ela vai usar muitas vezes gatilhos mentais, ela vai usar a imposição da voz, ela vai ser mais autoritária, ela vai persuadir você com uma linguagem corporal, já pensando no seu comportamento. A grande diferença para mim, de verdade, está no orgânico. Eu não sei o resultado, eu não sei no que vai dar isso aqui. E eu vou me comunicar com vocês aqui verdadeiramente. Se vocês vão me seguir ou não, se vocês vão curtir esse vídeo ou não, essa transmissão ao vivo, se vocês vão pegar esse link e mandar para mais pessoas ou não, eu não sei, porque eu estou sendo orgânico e verdadeiro. Eu não planejei, olha, se eu falar isso,
ele vai se comportar de tal forma e vai resultar nisso. A manipulação, ela é mais programada. A gente sabe que quando a gente se comporta com vitimismo, com uma imposição, casamentos já se desfizeram por conta disso, por conta do excesso de manipulação, da pessoa se fazer de vítima, fazer com que o outro se sinta culpado, ou usar o poder, a força física, a autoridade, o volume da voz, aquela coisa mais exacerbada para fazer as pessoas se encolherem. Isso tudo faz com que muitas vezes as pessoas se vençam, ou sejam vencidas pelo cansaço. E aí sim, vocês têm que me seguir, porque senão vocês... Não, ninguém é obrigado a fazer nada. Então tem o orgânico, que você não sabe onde vai dar, mas geralmente resulta em coisa boa, e tem o premeditado, o estratagema, a imposição, o autoritarismo. É como se a gente pudesse... Vamos colocar 2 personagens da história. É como se a gente colocasse Gandhi ao lado de Hitler. Um é influência, o outro é manipulação. A gente sabe os resultados e a diferença para a vida de ambos e para a vida da humanidade, né, para a história da humanidade, quando se comunicam ou quando resolveram se comunicar. E foi uma decisão. Um resolveu se comunicar de uma forma mais humana e o outro usando a manipulação. A gente sabe onde isso deu, né? Verdade, Edgar. Flávia, você tem mais uma pergunta? Eu vou fazer um comentário. A Juliana Alves tinha perguntado algo que eu acredito que o contexto respondeu. Juliana, por favor, no chat, confirma para mim se você está satisfeita e já viu respondida a sua pergunta, que era: como seria a CI, a 10ª potência, né, o ao quadrado, na prática? E aos poucos nós fomos falando, né, sobre a eficiência, o que é influenciar, agora mesmo nessa última resposta, sobre a diferença daquele que influencia positivamente, daquele que manipula. Juliana, se você ainda desejar que ele complete a resposta, você sinaliza aqui para a gente. Enquanto isso, Edgar, eu convido você a deixar seus contatos, suas redes sociais e deixe uma mensagem final para as pessoas, enquanto a Juliana se manifesta aqui para mim. Eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem para o público, para a audiência que nos assistiu. Legal, obrigado, Flávio. Ele já pôs aqui. Então, quem quiser me acompanhar no Instagram, Edgar Caetano Oficial. Aqui no YouTube, é só procurar como Edgar Caetano, youtube.com/Edgar Caetano. Vai ser um prazer continuar contribuindo com vocês, com conteúdos de comunicação e oratória. É óbvio que a gente só raspou a superfície do iceberg aqui, tem muito mais para a gente explorar nesse sentido, vindo lá desde a mente poderosa até uma apresentação impactante, passando pelo processo de empatia com a escutativa, tem muito mais. O recado final é que não usem esse conteúdo agora meramente como uma solução, uma resposta final à verdade final. Usem isso como, de verdade, uma chama, uma luz que vai ajudar vocês a caminhar por um caminho atualmente um pouco escuro e tenebroso, que é o caminho da desconexão humana e da falta de comunicação humana nas relações, para que vocês encontrem uma jornada, uma trilha que leve a uma prosperidade, a resultados mais satisfatórios na vida. A gente sabe, não só por conta do que disse o Warren Buffett, como eu mencionei no começo aqui dessa transmissão, que o poder de capital humano, o valor de capital humano aumenta em 50% quando a gente aprende a se comunicar bem, mas as pesquisas, o próprio LinkedIn deu conta do quanto a capacidade de comunicação humana se tornou a habilidade mais desejada e valorizada no mercado. E o valor, ele é intrínseco e muitas vezes é calculável, porque um profissional que se comunica bem, ele, consequentemente, ele vale mais financeiramente, ele pode cobrar mais pelo seu trabalho e pela sua prestação de serviço. Em casa, muitas vezes o valor é intrínseco. Nas nossas relações interpessoais, no nosso círculo social, a gente não consegue calcular. Deixa eu ver quanto que vale a minha amizade com o Amaral porque a gente se comunica bem. Isso é incalculável. A gente não sabe aonde isso vai dar. O que eu quero dizer com isso? Quando você troca o cartão com alguém,
trocava e vai voltar a trocar logo mais, num evento social, num evento de networking, e você se comunica com essa pessoa e cria uma conexão, aonde isso vai te levar? Você não sabe. O fato é que o poder da comunicação aumenta as suas chances dessa troca simples de cartão te levar a um caminho muito mais próspero, de resultados absurdos, financeiramente ou não, porque nem tudo é finanças, nem tudo é grana. E a gente precisa lembrar disso. A comunicação, ela ajuda sim nos resultados financeiros, mas ela tem uma série de valores agregados e de resultados intrínsecos que a gente não consegue calcular, não consegue precificar, e que no final das contas vai valer muito mais do que qualquer grana, qualquer fortuna que você venha a conquistar na vida. Mas é muito importante que você entenda que a comunicação é um caminho sem voltas. A partir do momento que você decide ligar, acender essa lâmpada, essa vela e caminhar nessa direção, você vai colher muitos frutos, é verdade, mas precisará continuar se policiando, estudando, aprendendo. Por isso que eu digo que não use esse conteúdo agora como um conteúdo final, como uma verdade final. Continue explorando esse conteúdo. E obrigado aqui ao Amaral, Flávia, por abrir esse canal de comunicação tão assertivo aqui na SB Coaching. Excelente. É isso mesmo, excelente essas palavras, porque isso deve ser visto como o início de uma trajetória em prol do seu aprimoramento de comunicação. Afinal de contas, mais da metade das competências desejadas por qualquer empregador são competências socioemocionais, e a primeira delas é a assertividade na comunicação. É um profissional que sabe se comunicar. Então, isso é um skill, é uma competência que qualquer profissional de qualquer área deve buscar. Amaral, suas palavras finais também, suas recomendações, por que valeu a pena este Pop-Up School? Porque valeu a pena, gostei dessa, Flavinha. Bom, eu quero primeiro agradecer a Flávia, agradecer a SB Coach, né? Eu tenho orgulho de trabalhar nessa empresa, né? Que me dá a chance de ser um intraempreendedor, né? Propor ideias e esse projeto saiu da nossa mente e está dando super certo. Primeiro agradecer, segundo agradecer o Edgar, né? A Flavinha que conduziu muito bem isso e o Edgar, uma gratidão enorme, né? Um cara que eu respeito muito, que há 12 anos atrás a gente trabalhou numa editora, depois a gente foi compartilhando e se comunicando remotamente, né? E a gente teve a grande chance agora de se reconectar. Gratidão enorme por me ouvir, gratidão enorme por falar, né? E por fazer eu e mais pessoas, né? Baseado na comunicação verbal, não verbal, mas principalmente do que toca meu coração. Então, é uma gratidão, de novo, estar aqui com você. A todos vocês, uma ótima tarde e até o próximo Pop-Up. Edgar, obrigada. Amaral, ótima tarde e ótima semana a todos. Fiquem bem. Cuidem-se, tem uma pandemia ainda aí fora. Cuidem-se. Tchau, pessoal. Obrigado, Edgar. Obrigado, Flavinha. Tchau, tchau.